de volta com o RN Acontece e a gente continua a nossa entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira. Presidente, a gente concluía o bloco anterior, o senhor falando sobre o trabalho na Casa Legislativa. Agora, a Assembleia esse ano desenvolveu algumas campanhas educativas. Como é que o senhor avalia essa atuação da Assembleia mais na área educativa junto à população? Fundamental, Ana. Primeiro, uma das campanhas que teve grande repercussão foi a campanha da adoção. Na hora que fizemos um levantamento e vimos o número de crianças que estão na fila para adoção, foi uma coisa que me sensibilizou profundamente e que, conversando com o nosso setor de comunicação, resolvemos fazer uma campanha direcionada para adoção. Eu tive informações na época, por exemplo, você veja o que é a evolução de um povo. Eu fiquei absolutamente surpreso com um dado, que existia uma ONG nos Estados Unidos, chamado APDAO, que essa ONG teria algo em torno de 2.500 pessoas numa fila de espera para se adotar uma criança com síndrome de Down. Quando eu vi os números do Rio Grande do Norte e os números do Brasil, a quantidade de crianças, principalmente acima de 5 anos de idade, que não eram adotadas, eu vi que se criterizava demais a escolha das crianças para ser adotada. E adotar, isso não combina com o termo adotar, porque adotar é um gesto de amor, é uma entrega. Quando você quer adotar é porque você está pronto para receber amor e para entregar amor. E aí desenvolvemos essa campanha, rodei o Estado, praticamente todas as regiões do Estado, onde a Assembleia Cidadã esteve, uma Assembleia itinerante, nós divulgamos esse material, tivemos no Siridó, tivemos no Oeste, aqui mesmo na capital, né? E fizemos essa campanha, que foi uma campanha que teve grande repercussão. Também fizemos uma parceria de fundamental importância com o Grupo Reviver. Fizemos essa parceria, que foi uma campanha no Outubro Rosa, que começou pela Assembleia Legislativa. Esse é um grupo que eu tenho muito carinho, não só pelas pessoas que lá estão, mas também pela luta de uma prima que Deus já levou, que é Savana Galvão, que tem o nome, inclusive, da unidade móvel, que sonhou em ter uma unidade móvel nesse grupo para poder atender com mamografia aquelas mulheres que não tinham acesso a esse tipo de exame. Graças a Deus, esse ano foi possível realizar esse sonho de minha prima, mesmo ela não estando mais aqui, mas estar num bom lugar e com certeza vibrou com o que viu. E a Assembleia foi sim a primeira parceira do Grupo Reviver, tanto que começamos os atendimentos pela Assembleia. E tínhamos a expectativa de fazer um atendimento em frente à Assembleia durante 2 dias e a procura foi tão grande, mas tão grande, que estendemos para 4 dias. Eu queria aqui aproveitar, inclusive, a audiência do seu programa para parabenizar o Grupo Reviver por esse grande trabalho. É importante dizer que 95% dos casos de câncer de mama diagnosticados no seu início é possível se ter cura. Então, o que é que está se precisando no Brasil? Agilizar, fazer com que as pessoas possam ter acesso mais fácil a esses exames, que são exames tão importantes. Além disso, a Assembleia agora, mais recentemente, diante dos últimos acontecimentos, com a microcefalia, que é um assunto que vem assustando todos os norte-riograndenses, todos os nordestinos e todos os brasileiros. Hoje já se tem a certeza que a zika há uma ligação entre a zika e a microcefalia. E eu tive um problema de tosse, que tive aqui até a última vez, e tossindo muito, eu tive com um infectologista, que é meu médico, Dr. Kleber Luiz. E conversando com ele há 2 meses e meio atrás, ele me disse da preocupação que ele tinha. Ele estava indo para um congresso, depois para uma reunião com o ministro da Saúde, e ele me mostrou algumas fotografias em absoluto off, e eu me surpreendi com aquele quadro tão grave que estava começando a acontecer no estado do Rio Grande do Norte naquela época. Diante disso, tive com o secretário de Saúde, e o secretário de Saúde me relatou exatamente qual era o problema, qual era a dimensão disso. Pernambuco já estava num número bastante avançado, e eu chamei mais uma vez o nosso setor de comunicação, conversei com eles e resolvemos fazer uma campanha direcionada ao combate ao mosquito, que transmite 4 doenças, entre elas a zika, que lamentavelmente está afetando tantas mulheres e trazendo a microcefalia em crianças. Presidente,
Presidente, nesse primeiro ano, comandando o Poder Legislativo, o senhor teve uma passagem pelo governo do Estado. Atuou como governador em exercício durante uma viagem internacional do governador Robson Faria. Qual o balanço que o senhor faz daquela interinidade de quase 10 dias? Também muito positivo. A interinidade, todo mundo que assume interinamente precisa entender que ali você vai ter acesso às informações, mas você tem que seguir o script do que o governador tinha planejado. Isso é uma coisa natural e é a primeira coisa que fiz. Tive a oportunidade, agradeço o governador essa oportunidade, o vice-governador também tinha viajado, por isso foi possível o presidente da Assembleia assumir, mas fiz uma agenda absolutamente extensa, pedi a toda a minha assessoria para começarmos cedo e terminarmos tarde. E assim fizemos todos os dias até o último dia. Eu saí do aeroporto no último dia, que fui receber um voo de Cabo Verde, por volta de meia-noite, no último dia que era governador. Logo, na volta, pude entregar o governo ao governador Robson Faria. Mas quando assumi, diante das adversidades, a primeira coisa que quis foi conversar com o secretário e ver a situação econômica do Estado. E aí tive uma grande preocupação, porque todas as receitas do Estado, e é importante dizer que as grandes receitas do Estado são o ICMS, são os royalties, e são o Fundo de Participação do Estado, o FPE. E, lamentavelmente, todas as receitas do Estado em queda, porque nós estamos fechando o ano com inflação e algo em torno de 10%, divulgada, de 10%. Estamos vivendo uma recessão, as pessoas estão comprando menos, estão se apertando mais. Na hora que há a inflação, o seu dinheiro que você ganha todo mês, ele começa a render menos. Você vai ao supermercado, as coisas aumentaram, você começa a comprar menos, o dinheiro começa a ficar curto. Com isso, a arrecadação de imposto cai. A arrecadação de imposto caindo, é natural que o Fundo de Participação do Estado e dos municípios também caiam essas parcelas. Houve uma frustração de receita da ordem de 600 milhões de reais para o Rio Grande do Norte. Se esperava vir 600 milhões de reais e não veio. Veio a menos 600 milhões de reais. Então, agravado a isso, o governo teve uma queda nos royalties, comparando com o governo do ano passado, com o governo de Rosalba, esse ano com o ano passado, da ordem de 48% a menos. Então, nós tivemos o ICMS em queda, tivemos os royalties em queda, tivemos o Fundo de Participação do Estado em queda. E você tem um aumento da folha do Estado, o aumento que eu chamo vegetativo, que só isso já se viria que essa conta não fecha. Se você tem a queda de receita e você tem o aumento da estrutura do que você gasta com a estrutura da manutenção da máquina do Estado, essa conta não fecharia. Por isso o governador está tendo que usar o fundo previdenciário que a Assembleia autorizou para complementar exatamente a folha de pagamento dos servidores. Nós tivemos no Estado um setor que destacou-se e conseguiu crescer, que foi o setor de turismo, que houve um incremento da ordem de 25% no setor de turismo. Isso se deve ao brilhante trabalho que o secretário Rui Gaspar vem fazendo à frente da Secretaria de Turismo, um homem e o governador acertou em cheio, trouxe alguém do trade com experiência, com capacidade de trabalho, com dinamismo suficiente, que conhece o Rio Grande do Norte, conhece o Nordeste, conhece o Brasil e conhece o mundo. Isso abre portas. Nós tivemos há pouco tempo, e foi por isso que assumiu o governo, uma viagem do governo do Estado a Lisboa, que é a porta de entrada da Europa, para que em Lisboa e em Porto pudesse fazer uma grande campanha, uma campanha maciça de venda do Estado do Rio Grande do Norte. Então nós tivemos, nessa época, nesse ano, 25% de incremento no turismo. Isso corresponde a mais de 200 bilhões de reais de incremento da nossa economia. São mais de 130 mil pessoas que vivem do turismo no Rio Grande do Norte. O turismo é, sem dúvida nenhuma, uma indústria sem chaminé, que precisa, pelas nossas belezas naturais, pela nossa infraestrutura que nós temos, hoteleira, e, acima de tudo, pela hospitalidade do povo do Rio Grande do Norte, precisa ser cada vez mais incrementado para que a gente possa ter o turismo como essa grande bandeira e o carro-chefe. Além disso, o governador teve a sensibilidade de baixar o querosene de aviação, que incrementou o turismo. Então, o incremento do turismo foi pelo gesto do governador, desde a hora que escolheu o secretário certo,
pelo investimento na hora que abre mão de receita para estimular o turismo, mas também teve os fatores externos, que foi o aumento do dólar. Na hora que aumenta o dólar, ninguém viaja para fora. Então, você aquece o turismo local. E houve um aquecimento do turismo no Brasil como um todo, particularmente no Nordeste, e graças a Deus no Rio Grande do Norte, por todos esses fatores. Vimos que a economia estava em situação difícil nesses 8 dias e nos deparamos com o maior problema, que sabíamos que era um problema sério, que é o problema da seca. A Assembleia vem debatendo esse assunto há muito tempo. Nós tivemos a oportunidade com a Frente Parlamentar de visitar, com o Comitê das Águas, de visitar a Paraíba, junto com deputados da Paraíba, com deputados de Pernambuco, porque a minha ideia desde o início era juntar o Nordeste brasileiro, pois somos só um estado da federação e um estado pequeno, principalmente porque temos a menor bancada estadual, a menor bancada federal. E eu sempre defendi que diante de uma crise como essa, uma seca atípica, nós temos 4 anos de seca, uma seca que tem idade. E estamos entrando no 5º ano. Então, a situação hídrica do estado do Rio Grande do Norte, essa ninguém pode vender otimismo, porque temos mananciais que nunca secaram secos, como é o caso do Gargalheiras, temos o Itães praticamente seco, também em Caicó, temos Armando Ribeiro com menos de 23% de água, não é? Temos o Oeste e o Siridó, particularmente, numa situação absolutamente difícil. E temos o abraço do sol, que nos leva uma grande quantidade de água pela evaporação. Portanto, a situação de recursos hídricos no Rio Grande do Norte e no Nordeste brasileiro é dificílima. E foi na interinidade que os governadores do Nordeste foram chamados pela presidente Dilma, diante de uma nova realidade que o INPE nos apresentou nessa reunião, mostrando que a presença do El Niño, lamentavelmente, para o próximo ano, ela é mais forte do que se esperava. Há 4 meses atrás, havia uma perspectiva de termos uma escala 6 da presença do El Niño no Nordeste brasileiro. Quando estive na reunião com a presidenta, com o governador da Paraíba, com o governador de Pernambuco, com o governador do Ceará, com o governador de outros estados do Nordeste, foi mostrado pelo INPE, quem primeiro fez a apresentação nessa reunião foi o INPE. Essa densidade do El Niño para o Nordeste brasileiro passou de 6 para 10. O mapa fica todo vermelho na apresentação. Isso fez a presidente chamar todos os governadores do Nordeste para anunciar questões emergenciais. Por exemplo, a perfuração profunda, de poços profundos para ir buscar água lá embaixo. São poços que vão custar aos cofres federais e estaduais algo em torno de 4,5 milhões a 5 milhões de reais. Mas você vai buscar água lá embaixo e você tem condição de ter vazão de 100 mil litros, de 120 mil litros. Por que isso? Porque 50% dos poços que o governo federal perfurou este ano no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, eles não deram água, Ana. 50%, metade, isso é dinheiro jogado fora. Dos 50% que deu água, em torno de 15% deu água salobra. Você precisou usar o dessalinizador para poder atender. Então, ela anunciou, naquela reunião que eu fui como governador em exercício, essa perfuração de poços profundos, a aquisição para esses estados que estão enfrentando a dificuldade da seca de dessalinizadores, de perfuratrizes e também liberação de recursos em caráter de urgência para cidades de médio porte nesses estados para fazer as adutoras de engate rápido, que acho que será a grande solução para o município de Caicó. Caicó é abastecido 70% pela adutora Manel Torres e 30% pelo Itães. Como tivemos problema nos rios que abasteciam a adutora Manel Torres, a CAERN inverteu temporariamente o abastecimento e jogou para ser abastecido todo o tempo pelo Itães. O Itães está secando. Conseguimos fazer a limpeza, quando eu digo conseguimos, o governo do estado conseguiu fazer a limpeza da área do rio em direção à Paraíba de 30 quilômetros. Precisava se fazer mais 100 entrando na Paraíba. E aí sentou o governo, Ministério Público. O Ministério Público foi sensível tanto do Rio Grande do Norte como da Paraíba. E as máquinas do Rio Grande do Norte, no acordo dos governos do estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, entraram nos rios assoreados para fazer uma limpeza e aumentar a demanda de água que abastece Caicó. Hoje Caicó já está com a demanda de água bem melhorada, mas é importante dizer que só tem água em Caicó vindo da Paraíba
até maio. Então, nós temos até maio para fazer essa adutora de engate rápido, para, se não chover, queira Deus que chova, se não chover, Caicó poder ter essa alternativa de abastecimento pegando da Armando Ribeiro Gonçalves, que ainda temos algo em torno de 23% de água, mas se a seca tivesse intensidade com El Ninho, dizendo que é de nível 10, o governador do estado terá, e não terá saída, de tomar entre fevereiro e março uma decisão drástica. Ou para tudo e deixa a água para o consumo humano, ou se a intensidade, repito, do El Ninho for 10, que eu não quero que seja, quero que todos os prognósticos estejam errados, que chova, mas se for, nós precisamos guardar a água que ainda temos nos nossos reservatórios para consumo humano. Presidente, nessa temática sobre seca, o senhor fez um pronunciamento pedindo ou pleiteando perdão das dívidas dos agricultores. Mas o senhor vai falar daqui a pouquinho, porque é hora de mais uma pausa. A gente volta em instantes, continuando a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira. Eu volto em instantes.